O consumismo é um sistema que se baseia na manutenção infindável da compra de produtos, algumas vezes úteis, outras vezes supérfluos, mas que vão preencher uma necessidade ou trazer bem-estar ou felicidade a quem compra. Na prática, o consumismo é um motor para o crescimento económico. As raízes do consumismo remontam ao século XVIII e gradualmente foi se tornando na força global que hoje conhecemos, frequentemente apoiado por publicidade sob diversas formas. Diariamente somos confrontados com publicidade que nos diz para comprar um determinado produto, e este fenómeno acontece dezenas ou centenas de vezes ao longo de um único dia. Temos publicidade na internet, na televisão, na rádio, nos jornais, nas revistas, na rua, nos supermercados, nos centros comerciais, no interior dos transportes públicos e em muitos outros locais. O incentivo à compra de um produto é algo que está sempre presente na nossa sociedade. E há uma sempre presente necessidade de voltar a comprar o mesmo produto ou outro produto. E na prática nem interessa que produto compramos, desde que compremos. E daí a algum tempo voltarmos a comprar e tempos depois comprarmos novamente. O importante é comprarmos e mantermos-nos nesse ciclo interminável de compras sem fim e, claro, tornarmos-nos fiéis a uma determinada marca. Podemos dizer que o consumismo cria riqueza económica, cria oportunidades de negócio, cria empregos, e até é útil para criar diferentes formas de pensar um mesmo produto. E visto por esta perspectiva, podemos encarar o consumismo como algo de benéfico para a sociedade, até porque serve também como uma ferramenta para ajudar a melhorar as condições de vida. Havendo mais riqueza disponível, podemos ter melhores bibliotecas, melhores serviços de saúde, melhor educação, mais financiamento para as pesquisas científicas, mais investimento nas artes, melhores condições para a prática do desporto, melhores casas, melhores meios de transporte e por aí adiante. Há um problema. O consumismo em que vivemos não é um consumismo equilibrado. É, em vez disso, um consumismo desenfreado e, além disso, assenta em práticas prejudiciais para o ambiente e para a biodiversidade, trazendo-lhes consequências negativas. Os níveis de consumismo não são iguais em todos os países e nem sequer são iguais em todos nós. E se há seres humanos que vivem num sistema vertiginoso de consumismo, outros há que são mais moderados, mais equilibrados e pouco ou nada dependentes do sistema consumista. E além disso, aqueles de nós que seguem estilos de vida amigos do ambiente e da biodiversidade refletem esse caráter no modo como encaram as suas compras e no tipo de produtos que consomem. Para o sistema consumista, quanto mais consumidores houver, melhor, porque significa mais clientes potenciais e mais oportunidades de venda. 2022 foi o ano em que a população humana ultrapassou os 8 mil milhões de indivíduos. E cada um precisa de alimentos para comer, de água para beber e de roupa para vestir. Além dos produtos e serviços relacionados com os hábitos de consumo de cada um, como a gasolina, os plásticos, a eletricidade, o ar-condicionado, o smartphone e por aí adiante, alguns mais presentes em determinadas regiões do mundo. E nós consumimos de tudo, desde bolachas até automóveis, passando por cosméticos, água engarrafada, gasolina, papel, brinquedos, equipamentos de ar-condicionado e variadíssimos outros produtos. Cada um destes produtos precisa de ser produzido para ser vendido. E para isso precisa de matérias-primas como o petróleo, o óleo de palma, o lítio, entre outras. Para obtermos essas matérias, recorremos a diversos métodos que muitas vezes são prejudiciais para o meio ambiente e para a biodiversidade. E quanto maior for a quantidade de consumidores e quanto mais acelerado for o grau do consumismo, maior é a obrigação de produzir o que compramos para que as necessidades de consumo possam ser satisfeitas. Como consequência, mais arrasador e destrutivo é o impacto no meio ambiente e na biodiversidade. E há, além disso, um importante fator. Nós habitamos uma sociedade global e, por isso, as consequências dos nossos hábitos de consumo fazem-se sentir muito para além do lugar em que habitamos. Por exemplo,
Ao usarmos aqui na Europa um determinado shampoo que contém óleo de palma, cuja produção é uma das causas da desflorestação, estamos a contribuir para a eliminação de uma floresta de alguma região do mundo e a empurrar para a extinção as espécies que habitam nessa floresta. Agarrado ao consumismo vem o descarte. As coisas são produzidas, passam pelas nossas mãos e são descartadas. Nós compramos garrafas de água de plástico que estão nas nossas mãos apenas durante uns minutos ou horas e depois servem para aumentar a poluição plástica do planeta. E o mesmo acontece às embalagens das bolachas, das batatas fritas, dos detergentes e de muitos outros produtos. Nós deixamos de utilizar equipamento eletrónico que ainda está perfeitamente funcional para comprar modelos mais recentes. E além disso, muitos equipamentos não são reparados e por isso irão aumentar a quantidade de lixo eletrónico. Nós estamos a produzir coisas que vamos deitar fora passado pouco tempo, e uma parte considerável da sociedade humana está formatada para viver neste ciclo de comprar e descartar. Nós só podemos descartar uma coisa se essa coisa for produzida. E quanto mais descartamos, mais temos necessidade de produzir e piores são as consequências para o meio ambiente e para a biodiversidade. E as consequências do descarte daquilo que compramos fazem-se sentir muito para além do nosso lugar de residência. Nos oceanos formaram-se várias ilhas, constituídas sobretudo por plásticos que usámos e deitámos fora nas diversas regiões do mundo e que se foram acumulando em alguns locais devido às correntes marítimas. A maior destas ilhas de plástico fica no Oceano Pacífico e tem uma superfície de cerca de 1.600.000 km², uma área que corresponde à soma de França, Espanha, Finlândia, Grécia e Portugal. A poluição plástica possui consequências devastadoras para a biodiversidade, prejudicando a saúde e até matando muitos seres vivos. O aquecimento global é provavelmente o assunto ambiental que mais vezes é abordado nos meios de comunicação social. Apesar de haver outros problemas igualmente importantes e que eu já abordei noutros vídeos, como o declínio populacional dos insetos, a poluição plástica, a desflorestação ou o impacto das guerras no meio ambiente. O clima da Terra é uma entidade dinâmica. Já atravessamos épocas em que a temperatura global era inferior à atual, e já atravessamos épocas em que a temperatura era superior à atual. E isto também acontecia num tempo em que a nossa espécie ainda nem sequer existia. No entanto, diversos estudos científicos comprovam que o aquecimento global que estamos a atravessar atualmente é causado pelos nossos estilos de vida e pelos nossos hábitos de consumo. É causado pela nossa utilização de combustíveis fósseis a partir dos quais produzimos gasolina, gasóleo, plásticos e eletricidade. O uso de combustíveis fósseis emite dióxido de carbono, que é um dos gases com efeito de estufa. É causado pela desflorestação que acontece devido à produção de óleo de palma, devido à necessidade de criação de pastagens e de zonas agrícolas, devido à expansão urbana, devido às indústrias mineira e madeireira, devido aos incêndios e devido a vários outros fatores. É causado pelas emissões de metano, outro gás com efeito de estufa, e que provém do ciclo digestivo do gado bovino utilizado para a produção de carne. É causado pelas emissões de gases fluorados, que são também gases com efeito de estufa e que são emitidos pelos equipamentos de ar-condicionado. E é causado pela emissão de óxido nitroso, que é mais um dos gases com efeito de estufa e que é originado por alguns fertilizantes usados na agricultura. Os recursos naturais da Terra são em quantidade limitada. Não existe uma quantidade infinita de água potável. Não existe uma quantidade infinita de madeira. Não existe uma quantidade infinita de petróleo. E nem existe uma quantidade infinita de solo. Se para produzir o que compramos precisamos de água, de solo, de madeira e de outros recursos que a Terra nos dá e que são finitos na sua quantidade, como podemos assentar o crescimento económico num desgaste infinito dos recursos naturais? A resposta é simples. Estamos a viver acima das nossas possibilidades. Estamos a pedir à Terra aquilo que ela já não nos pode dar. Estamos a ir além daquilo que podemos obter.
E o resultado é a destruição dos ecossistemas, é a extinção de espécies e, claro, é o esgotamento dos recursos naturais do planeta. Estamos, portanto, a desequilibrar a natureza. Atualmente, a humanidade precisa de quase 2 terras por ano para satisfazer as suas necessidades de consumo. Estamos a usar os recursos naturais do nosso planeta a uma velocidade quase 2 vezes maior do que a sua capacidade de regeneração. Estas quase 2 terras é o valor médio global. Mas como cada região do mundo tem os seus próprios hábitos de consumo, quando olhamos para cada país individualmente, percebemos que os hábitos de consumo que existem no Catar precisam de consumir 9 terras por ano. Nos Estados Unidos, pouco mais do que 5. Em Portugal, quase 3 terras por ano. E no Burundi, meia terra por ano. Este é o momento do vídeo em que podemos fazer uma espécie de equação. Se os nossos hábitos de consumo implicam a destruição de ecossistemas, a desflorestação, a utilização de recursos naturais para além do suportável pela Terra, o descarte do que não utilizamos e o aquecimento global, qual é o resultado para a biodiversidade? O resultado é: estamos a eliminar a biodiversidade. Os nossos hábitos de consumo e os nossos estilos de vida estão a colocar 1 milhão de espécies animais e vegetais em risco de extinção. Mas podem ser mais que 1 milhão porque desconhecemos a quantidade de espécies que existem na Terra. Até agora foram identificadas e descritas pela ciência cerca de 1,5 milhão de espécies, mas as estimativas apontam para que a quantidade seja muito superior. Temos ainda muito por descobrir. Mas vamos considerar 1 milhão de espécies que estamos a empurrar para a extinção. 1 milhão são demasiadas espécies, mas mesmo que fossem apenas 10, que direito temos nós de levar outros seres vivos à extinção? Que direito temos nós de invadir e de apropriar-nos de terras onde moram outras espécies de seres vivos e que lá fazem as suas vidas, alimentam-se, têm filhos? Que direito temos nós de invadir essas terras apenas para obtermos algo que vai alimentar os nossos hábitos e vícios de consumo? A humanidade age como se o planeta fosse apenas propriedade sua. Mas é um erro pensar que o planeta nos pertence. O planeta Terra pertence a todas as espécies que nele habitam, e nós somos apenas uma dessas espécies. E quando olhamos para a humanidade no seu todo, olhamos em volta e facilmente percebemos o cenário destruído e arrasado que sobra após chegarmos a um determinado local para o explorarmos economicamente, sem respeito pelas espécies que habitam nos ecossistemas desse local. Há diversas causas que levam a que muitos seres humanos pouco ou nada façam para diminuir o seu impacto negativo no meio ambiente e na biodiversidade. Causas que vão desde a indiferença até ao desinteresse, passando por algum fator de indisponibilidade. Mas há algo de importante que todos nós devemos saber. Cada uma das nossas ações tem consequências. Por exemplo, o saco de plástico que muitos compram no supermercado para transportar as compras, além de ter sido fabricado a partir de combustíveis fósseis com as respectivas consequências negativas que isso traz, irá servir para aumentar a poluição plástica do mundo e até possivelmente matar vários seres vivos. Nós devemos pensar nas consequências das compras que fazemos e no tipo de produto que compramos e devemos evitar piorar ainda mais o estado do ambiente e da biodiversidade. Cada um de nós deve ter um papel construtivo e não destrutivo, agindo no sentido de criar uma sociedade mais amiga do ambiente e da biodiversidade. Não precisamos de estar à espera que seja publicada uma lei sobre a preservação de uma determinada espécie ou sobre a redução do consumo de combustíveis fósseis para então, e só depois da lei, começarmos a agir nesse sentido. E se queremos de facto habitar uma sociedade mais amiga do ambiente e da biodiversidade e deixar essa sociedade para as gerações que nos seguem, devemos urgentemente começar a seguir estilos de vida que não sejam prejudiciais nem para o meio ambiente nem para a biodiversidade. Temos de ser nós a dar início ao processo,
sem estar à espera de uma lei ou que algum amigo ou colega faça algo para então nós fazermos. Os consumidores têm sempre uma palavra a dizer sobre aquilo que compram e podem recusar-se a adquirir um determinado produto que é responsável por estar a levar à extinção uma determinada espécie. Nós não somos obrigados a comprar aquilo que o mercado nos quer dar. Nós temos sempre possibilidade de escolha. Temos, obviamente, de estar um pouco atentos às diversas máscaras que são usadas pela comunicação empresarial com o objetivo de ocultar os verdadeiros malefícios que os produtos que vendem possuem. Convém, por isso, termos alguma informação sobre as coisas. Nós devemos escolher os fabricantes e os produtores que seguem métodos amigos do ambiente e da biodiversidade e que não usem máscaras para ocultar os malefícios ambientais que os produtos que vendem possuem. São estes negócios amigos do ambiente e da biodiversidade que devemos apoiar e ajudar a crescer economicamente. É para estes negócios que a nossa fidelização deve ir. Nós podemos ter uma sociedade economicamente rica, sem ter necessidade de poluir o ambiente e de eliminar a biodiversidade. Basta que haja vontade e interesse para o conseguir. Há várias coisas que cada um de nós pode fazer para reduzir o impacto negativo que os seus hábitos de consumo têm no meio ambiente e na biodiversidade e, idealmente, até eliminar esse impacto. Cada uma das várias soluções que mostro a seguir é benéfica para resolver vários problemas, mas por uma questão de organização, cada solução aparece apenas num único tema. Para reduzir o consumo de plásticos, não devemos comprar água nem refrigerantes em garrafas de plástico. Quando precisamos de comprar shampoo, detergente ou gel de banho, devemos sempre que possível optar por reencher a embalagem que já temos em vez de comprar um produto novo e a respectiva embalagem. Nós apenas consumimos o produto e não a embalagem. Sempre que possível, devemos comprar produtos alimentares como massas, por exemplo, que possam ser vendidos avulso. Na mesma, nós apenas consumimos a massa e não a embalagem, que é de plástico descartável e irá servir apenas para aumentar a poluição plástica do mundo. Não devemos comprar fruta e vegetais pré-embalados, optando sempre por comprá-los avulso e nem utilizar sacos de plástico para o seu transporte. E não devemos comprar sacos de plástico para transportar as compras. Para evitarmos contribuir para a desflorestação, devemos evitar comprar produtos que contenham óleo de palma. O óleo de palma entra na composição de imensos produtos, margarina, sabonetes, detergentes, cosméticos, gelado, bolachas, pasta de dentes e em muitos outros. Mas pode não ser fácil evitá-lo porque nem sempre consta da lista de ingredientes que surge no rótulo. Devemos reduzir ou eliminar a carne da nossa alimentação e manter uma alimentação saudável e equilibrada, não comendo mais do que o necessário, de modo a reduzir a área necessária para a agricultura e para as pastagens. E não devemos ter comportamentos que possam levar ao deflagrar de incêndios florestais. Cada um de nós pode reduzir a sua contribuição para o aquecimento global se evitar utilizar o automóvel e, sempre que possível, andar a pé ou de bicicleta. Reduzir o consumo de eletricidade. Consumir alimentos que foram produzidos através de métodos amigos do ambiente e da biodiversidade. Evitar os plásticos descartáveis. Evitar utilizar equipamentos de ar-condicionado e, em vez disso, abrir uma ou duas janelas. Os smartphones fazem parte da nossa sociedade e para muitos de nós são uma ferramenta muito útil. Mas apesar desse lado útil, há um lado prejudicial para o ambiente e para a biodiversidade. As baterias dos smartphones precisam de lítio. A extração de lítio utiliza grandes quantidades de água, contamina o solo e a água e destrói os ecossistemas, matando diversos seres vivos. E cada vez que compramos um smartphone novo, estamos a utilizar lítio para a sua bateria. Devemos, portanto, ponderar a compra do próximo smartphone. E claro que neste aspecto também é útil que um smartphone possa durar mais do que 3 ou 4 anos.
O modelo de consumismo mais comum na nossa sociedade é um modelo linear, que se baseia no princípio de produzir, consumir e descartar. Mas este é um modelo de enorme desgaste dos recursos naturais e de enorme destruição dos ecossistemas e da biodiversidade, porque os produtos não são reutilizados, havendo sempre a necessidade de produzir produtos novos. Mas, se optarmos por um modelo circular, conseguimos reduzir o impacto negativo que temos no ambiente e na biodiversidade. No modelo circular, o tempo de vida de um produto é prolongado o mais possível através da reutilização, do aluguer, da partilha e da reparação, podendo-se por isso reduzir a produção de produtos novos. É também necessário que os negócios se adaptem a modelos económicos mais amigos do ambiente e da biodiversidade. E claro, os consumidores devem estar prontos a abraçar um modelo circular em vez do linear. É necessário que, globalmente, a nossa sociedade faça um consumo dos recursos naturais de forma mais responsável e sustentável. A redução substancial da população humana global iria permitir aliviar a pressão que exercemos sobre o planeta, porque passaria a haver menor necessidade de produzir alimentos, menor necessidade de produzir smartphones e automóveis, menor emissão de gases com efeito de estufa, menor necessidade de construção de zonas residenciais, comerciais e industriais, entre outros fatores benéficos para o meio ambiente e para a biodiversidade. Atualmente, há mais de 8 mil milhões de seres humanos a habitar a Terra e prevê-se que a população continue a aumentar até ao final do século XXI, atingindo nessa altura 10.400 milhões de indivíduos. Noutro vídeo já abordei de forma mais aprofundada o tema da sobrepopulação humana e o consequente impacto negativo que possui para o meio ambiente e para a biodiversidade, incluindo diversas soluções para conseguirmos reduzir a população humana. Mas devemos estar cientes que não é possível reduzir a população de um dia para o outro. É um processo que demora décadas. E ao longo dessas décadas temos de fazer o que estiver ao nosso alcance para minimizar o mais possível o impacto negativo que temos no ambiente e na biodiversidade. Foi nas décadas mais recentes que se popularizaram os temas da necessidade da preservação da biodiversidade, de parar com a desflorestação, de reduzir o consumo de combustíveis fósseis, de acabar com a poluição plástica e muitos outros problemas. Mas, apesar de haver preocupações nesse sentido por parte dos governos e dos agentes económicos, a verdade é que pouco se fez. Os problemas ambientais continuam e muitos até pioraram. É necessário que os consumidores ajudem a criar uma sociedade mais amiga do ambiente e da biodiversidade. Os consumidores têm de ser uma voz ativa na busca por essa sociedade e são-no através dos seus hábitos de consumo, focando-se naquilo que é necessário fazer para conseguirmos preservar a biodiversidade e para conseguirmos criar um ambiente mais saudável. Muitos consumidores estão já nesse percurso rumo a uma sociedade mais amiga do ambiente e da biodiversidade, evitando os plásticos, reduzindo o consumo de combustíveis fósseis, comprando alimentos que foram produzidos através de métodos não prejudiciais e outras soluções. Mas há ainda uma parte considerável da população que se mantém demasiado distante daquilo que é necessário fazer. Estamos atualmente num momento em que muito já foi destruído e muito já foi perdido para sempre. Resta-nos agora tentar salvar o que ainda existe e, sobre esta espécie de escombros em que nos encontramos, tentar construir uma sociedade amiga do ambiente e da biodiversidade. Para isso, precisamos que o maior número possível de seres humanos tenha hábitos de consumo que não sejam prejudiciais nem para o meio ambiente nem para a biodiversidade.